Você trava batalhas na sua mente? Você se percebe tendo pensamentos pessimistas o tempo todo, assim que você não consegue projetar o seu futuro, nem sonhar mais com Deus? Ou você só está aqui para pegar boas estratégias de como cultivar bons pensamentos de acordo com a Bíblia? Seja qual for o seu motivo, eu vim aqui através desse vídeo te ajudar a como cultivar bons pensamentos através de mudanças de hábitos e, claro, com a palavra de Deus. Antes de tudo, calma que eu não vim aqui te dar papinho de coach, dizer que tem 5 passos que você pode fazer na prática para conseguir mudar completamente seus pensamentos. Não, eu sei que não é algo fácil, porque enfim, todo mundo vive essa mesma batalha da mente. Mas eu vim te dizer que é completamente possível e que tem coisas que a Bíblia nos direciona a fazer e que cabe inteiramente a nós, como cooperadores de Cristo, nessa metanoia que está acontecendo na nossa cabeça. Então hoje a gente vai conversar sobre os princípios que estão por trás das direções bíblicas através de como cultivar, na prática, bons pensamentos. Existem dois princípios basilares de todo o raciocínio que a gente vai fazer aqui. O primeiro é o poder criativo que as palavras carregam, que a gente vê isso claramente em Gênesis, tudo foi feito a partir da palavra de Deus e nós carregamos esse poder de vida ou morte também através das palavras. O segundo princípio está na promessa de Deus. Essa promessa de regeneração de mente, mudança de padrão de pensamentos, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Porém, cientificamente falando, existe um outro nome, que é neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar. Então vamos lá, nossa mente é como se fosse um baú que você joga o tempo todo informações nela. A mente já tem um programa de o que ela escolhe arquivar e o que ela escolhe não arquivar. Quando a Bíblia nos garante que quando a gente nasce de novo, nós somos uma nova criatura, nova mentalidade, novo comportamento. Quem faz essa mudança de pensamento, uma vez que você, né, já tem 20, 30, sei lá quantos anos, é o Espírito Santo de Deus. Então, independente da sua idade, independente da sua jornada na vida antes de Jesus, entenda que é possível mudar completamente o seu padrão de pensamento. Se você hoje em dia é ansioso, ansiosa, entenda que em Jesus você tem uma capacidade de mudar esses pensamentos. Ou que tudo que você faz dá errado, alguma crença que você tenha. Entenda que em Jesus isso pode mudar. Porém, esse processo é como se fosse uma moeda com dois lados. Existe o agir sobrenatural que está inteiramente nas mãos do Espírito Santo de Deus, ele que transforma a nossa mente, nos convence da verdade, justiça e juízo. Porém, a Bíblia diz que nós precisamos ser cooperadores de Cristo. Ou seja, existe o esforço pessoal e racional. Porque imagina, Deus ele não procura adoração. Porque ele não precisa disso, ele procura adoradores. Ele está preocupado conosco, com a nossa intimidade. E a adoração ela precisa ser em espírito e em verdade. Primeiro, quem discerne as coisas espirituais é o Espírito. Então, o nosso espírito está sendo constantemente, imagine, alinhado, está conversando o tempo todo com o Espírito Santo. É uma coisa que está acontecendo que você não está vendo, mas está acontecendo. Em espírito e em verdade significa que racionalmente, o culto racional que Paulo falou que precisaríamos entregar para Deus, junta nisso aqui, ó, em espírito e em verdade quer dizer o quê? Em espírito, quem está fazendo é o Espírito Santo, mas em verdade, quem precisa tomar essa decisão diária somos nós. Sou eu, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Então imagine que tem o poder sobrenatural de Deus agindo na sua vida o tempo todo e começou no dia que você aceitou Jesus, se arrependeu genuinamente, falou: Jesus, Espírito Santo de Deus, mora em mim, me transforma. Eu preciso de ajuda, meus pensamentos são horríveis, eu preciso mudar completamente para ter uma vida que te agrade. Nesse momento, o Espírito Santo entrou em você e a sua mente está sendo transformada desde esse dia. E aí, como diz a Bíblia, existe uma guerra entre o espírito e a carne, e quem você fortalecer, quem você escolher fortalecer, vai tomar o controle. Uma coisa interessante também sobre o que a gente falou no início, do poder criativo das palavras, é que imagine, as nossas palavras, elas meio que constroem um caminho pelo qual nós vamos seguir. Porque se nós temos o poder criativo das palavras e nós ficamos falando o que vem dos pensamentos. Imagina, ó, você primeiro constrói um pensamento a partir de um sentimento, de uma história, do que você viu, enfim. Você acredita nesse pensamento, concorda com ele e aí você fala. Aí depois que você fala, você se comporta seguindo esse caminho que a sua fala criou. Imagine que as suas falas criam um caminho que você está percorrendo. Vai dando o caminho para o seu próximo passo. Quais são as palavras que você está cultivando? Que você está cultivando não, né? Que você está liberando sobre si, sobre as pessoas. Quais são os pensamentos que estão
sendo a semente dessas palavras? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer hoje, entendeu? Porque uma vez que nascemos de novo, não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, não tem como uma fonte sair água doce e água amarga. Tu tá entendendo? A coisa tem que bater, tem que ser coerente. Se você analisar bem, nos primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João falam do paradeiro de Jesus aqui, né, do ministério dele desde os 30 aos 33 anos. Nesse período, aliás, antes de Jesus começar o ministério dele, João já estava preparando o caminho, né, para Jesus vir e se posicionar. A mensagem de João Batista, das leis e dos profetas e de Jesus foi a mesma, é de arrependimento, é de buscar o Senhor. E depois que ele se mostrou como Messias, ele morreu no nosso lugar e ressuscitou, nós temos que correr para Jesus. Como é que eu vou conhecer Deus Pai? Como é que a Bíblia diz que só o Espírito Santo de Deus conhece os pensamentos de Deus. Então, e também diz na Bíblia que quem é capaz de sondar o coração do homem, né, e transformar a gente é o Espírito Santo. Então imagina, para eu conhecer a vontade de Deus, essa é a maior dúvida que a gente sempre, né, fica com isso, esse questionamento enquanto a gente vive. Como que eu sei que essa é a vontade de Deus para mim? Como que eu sei discernir se essa foi a voz de Deus ou se essa foi um delírio, se foi um delírio da minha cabeça? Gente, para a gente aprender a discernir a vontade de Deus, é experiência. Eu vou ter que ter experiências com Deus no íntimo, no secreto. Vou ter que ter experiências com Deus em oração e eu pedir para ele confirmar algo, aí ele levanta alguém e confirma. Ou eu tô orando, eu tô lendo a palavra e aí aquele verso que eu já li 30 vezes salta para mim diferente, e aquilo me faz lembrar de uma coisa que eu vivi, ou aquilo me faz lembrar de um sonho que estava no meu coração e eu não sabia, aí Deus lembrou. Tu tá entendendo? É assim que funciona. Mas é tão sutil que a gente precisa estar muito atento. E esse tipo de discernimento vem do espírito. Como é algo que a gente não vê, é difícil de cultivar, né? É difícil de criar um hábito espiritual. Mas a Bíblia deixa bem claro que depois que a gente conhece a verdade, por isso que eu citei Jesus no antigo, no João Batista, Jesus aqui, né? E depois quando ele morreu e ressuscitou. Depois que você tem um encontro com Deus, a grande meta é você correr aos pés da cruz e falar: eu preciso conhecer mais, eu preciso me esforçar para conhecer mais, eu preciso gastar meu tempo, porque Deus é digno de todo o tempo que eu estou gastando aos pés da cruz e lendo a Bíblia e orando e jejuando e conhecendo mais, fazendo um estudo aqui, um estudo ali. Eu preciso me esforçar para conhecer a vontade de Deus. E nisso que eu estou me esforçando, eu vou me encontrando como um indivíduo, como ser humano e como filha de Deus. Tu tá entendendo? A matemática não é: "Ah, eu tô muito mal, os meus pensamentos são muito ruins e eu não sei o que eu tô vivendo, eu tô muito confusa, eu vou me distanciar de Deus". Não, a matemática não é essa. A matemática é, ao invés de você ficar fugindo, assim, tentando ficar dormente cada vez mais assistindo série, ouvindo música e se ocupar, se ocupar, se ocupar e não tratar essa dor, você vai correr aos pés da cruz. Enquanto você corre em direção para Jesus, todas as outras coisas que não fazem sentido vão saindo do lugar, elas não têm mais espaço, você vai encher tanto a sua mente, esse baú que a gente conversou, que a nossa mente é como se fosse um baú cheio de informações. Você vai encher tanto das coisas de Deus e das coisas do alto, que é isso que a Bíblia diz, para a gente pensar nas coisas do alto. Tudo que não faz sentido e não vem dele vai sair, eu te garanto. Um detalhe interessante, perceba que eu falei aqui várias vezes que uma vez que nós nascemos de novo, nós temos uma mente renovada. Então isso é o quê? Promessa. Isso é promessa de Deus e Deus não volta atrás, Deus não mente e Deus não enganaria a gente. Você tem diversas promessas liberadas para você sobre o seu nome e você não pega porque você não acredita. Aí é problema de cada um. Nós precisamos buscar as promessas de Deus que estão para a gente viver aqui nessa terra no dia de hoje, entendeu? E aí, quem que vai te revelar isso? O Senhor nos teus momentos de intimidade. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Gravem, amarrem e prendam. Tá vendo aqui qual é o esforço de cooperador da ação do Espírito na nossa vida? Esse verso está em Deuteronômio. Isso aqui é uma coisa das leis, ele está falando das leis. A lei, segundo a Bíblia, ela aponta para o pecado. Deus, ele não quer que a gente peque, então ele fala: isso é errado, não faça isso, não faça aquilo. É justo que ele faça isso, que ele diga o que é errado para a gente não fazer e a gente correr na direção contrária. Qual é a direção contrária do pecado? É Jesus, é a santidade de Deus. Santo na Bíblia significa separado, ele é único, não tem ninguém igual. Então nós precisamos viver esse processo de santificação, tu tá entendendo?
Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, que é o pecado que eu estou te dizendo. Mas a do Espírito é vida e paz. Vida e paz é garantia para quem segue a inclinação do Espírito. Como é que eu sigo a inclinação do Espírito? Você se aproxima de Deus lendo Bíblia, e conforme você vai lendo, o Espírito Santo vai tocando em você, vai te levando ao arrependimento. E aí isso vai te inclinando, você vai ter vontade de ler Bíblia, no início você não vai ter. Depois você vai ter vontade de orar, de ouvir louvor, porque teu espírito vai estar com fome das coisas do alto. É bizarro, mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá vendo aqui a tua promessa? Isso aqui é promessa de presença de Deus na tua vida e desse processo acontecendo na tua mente. O que é que a gente entende com esses versículos? Que a carne, ela tem uma mentalidade. Existe um padrão de pensamento de pessoas que não vivem com Deus, que não conhecem a Deus. Ai, Nicole, então quer dizer que eu não posso mais ver nenhum filme no cinema, ouvir nenhuma música, ver nenhuma série? Não. Quer dizer o quê? Seria muito fácil você buscar regras de sim ou não através de líderes ou pessoas que você admira. É muito mais difícil o quê? Você assumir a própria responsabilidade de perguntar ao Espírito Santo de Deus o que é que cabe para você. Então, por exemplo, para mim, na minha igreja, não tem essa cultura de você não pode assistir filme, você não pode ir pra outra igreja, você não pode ver filme e tal, você não pode ver série e tal. A gente não tem isso. Na nossa igreja, a gente sempre foi educada a fazer assim. Quer saber? O que é óbvio que é pecado já está aqui, você tem discernimento e é o que a gente explica aqui nos cultos e doutrina e tudo mais. Mas aquilo que está subentendido, você tem que buscar na intimidade com o Senhor e aí você vai prestar contas com Deus. Porque não adianta você buscar sim ou não, faço isso, faço aquilo. Por exemplo, vocês lembram do debate? Ah, é pecado fazer tatuagem, é pecado usar brinco, é pecado usar maquiagem. Gente, o Espírito Santo, ele incomoda quando você tá fazendo algo que fere ele. Então, por exemplo, eu começo a ver uma série, eu tô assistindo muito uma série que chama Suits, que é de advocacia e tal, no Netflix. Eu amo, já é bem a quinta vez que eu assisto essa série. Quando tem cena de baixaria, é bem rápido, eu pulo, não me afeta. Mas tem série que tem muita cena assim de sexo e tudo mais, eu detesto, não dá pra mim, eu me afeto, não cai bem em mim e eu simplesmente não assisto. Então por isso que eu tô vendo a quinta vez essa série Suits, porque pra mim o Espírito Santo não me incomodou de que não é legal eu ver. Mas tinha músicas que eu ouvia, por exemplo, que aparentemente não tinha nada assim imoral ou violento ou nada nas músicas, mas o Espírito Santo me conduzia e falava assim: "Para de ouvir essa música". E eu simplesmente obedecia. Ninguém da minha igreja falou: "Não escute essa música", minha mãe não me acusou, meu pai não me acusou, ninguém me acusou. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo e pra mim isso bastou. Tu tá entendendo? Eis a intimidade, o discernimento e a metanoia. Uma frase que me tocou muito sobre esse assunto é a seguinte: a voz da desconfiança de Deus fala com medo, e a voz da fé fala com paz. Gente, o senso de propósito e de pertencimento que vem através do Espírito e da intimidade com Deus, ele substitui a voz da desconfiança de Deus. Gênesis, Adão e Eva, eles só caíram na balela lá da serpente porque eles desconfiaram de Deus. Eles falaram: "Ah, é? Deus está escondendo de mim alguma coisa?" Eles desconfiaram do amor e da bondade de Deus, do senso de pertencimento de quem eles eram em Deus. Não tem como você orar com fé e ao mesmo tempo duvidar. Não tem espaço para as mesmas coisas no seu espírito, na sua alma. Não tem como. Se você busca de verdade desenvolver um relacionamento com Deus, que é falar, ouvir, né, construir, assim, realmente uma confiança leva tempo. E, naturalmente, essa desconfiança vai sendo substituída pela sensação de paz. Gente, a nossa alma, ela é induzida por qualquer coisa, por filme, por música, pelo que a gente vê, o que a gente não vê. Uma mini conversa consegue, assim, quebrar o nosso dia ou fazer o nosso dia. E uma coisa que eu ouvi do Bill Johnson recentemente, numa pregação, foi que a nossa fé, ela precisa de imaginação. Deus usa muito a nossa imaginação para que a gente consiga, construir uma relação íntima de confiança, sabe, de segurança com Deus. Ele diz, o Bill Johnson, né, que Deus ele tem a mania, entre aspas, de entregar palavras para você, tipo, ele faz você perceber uma promessa
dele para sua vida na Bíblia, de segurança, de que você vai ter uma família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de que vocês vão estar seguros debaixo da sombra do Altíssimo e tudo mais. E aí vamos supor que você pega uma promessa dessa, ele libera para você, ele faz você entender. Aí você fala: "Nossa, né, eu tô maravilhada com essa promessa que eu entendi que Deus tem pra mim agora". Aí ele usa a tua imaginação. Se você usa a sua imaginação e você fala: "Nossa, isso vai se encaixar aqui, isso vai se encaixar ali, eu vejo a mão de Deus, no dia de hoje também essa promessa não é só futura, ela é atual". Se você não faz isso, se você não abraça as promessas e fala: "Nossa, eu tenho fé, eu pronto, agora eu selei com a minha fé e essa palavra ela é pra mim e veio de Deus, porque Deus falou comigo, tá aqui na Bíblia". Se você não faz isso, é como se você não abraçasse, não concordasse com aquilo que veio do alto para você, entendeu? E aí você não usa a sua imaginação e aí ela vai minando aos poucos, porque os problemas do mundo a gente sempre vai viver. Deus disse que a gente teria aflições. Então, como é que desenvolve esperança no meio de aflição? Como é que eu tenho fé e não desconfiança de Deus? Deus vai usar a nossa imaginação, o nosso entendimento. Deus vai usar tudo, a nossa alma, a nossa história, tudo, entendeu? E quanto mais discernimento a gente conseguir desenvolver, que é como se fosse um músculo, é uma habilidade, mais íntimos e firmes em Deus a gente vai estar. O mais difícil não é descobrir uma revelação nova de Deus, não é. Porque isso quem dá é o Espírito, e ele tá doido para dar o tempo todo. Ele sempre quer dar, dizer revelar uma parte de Deus para você que você não conhece ainda. É muito simples, é só bater a porta que ela vai ser aberta. Isso é promessa bíblica. Mas o mais difícil é você conseguir ocupar sua memória com uma esperança dessa revelação tão grande que quando passarem os dias você conseguir voltar a esse estado mental de esperança. Essa habilidade, meu amigo, é um músculo, porque essa habilidade aí, viu, é para poucos. A habilidade de você conseguir pegar uma promessa de Deus, uma experiência que você teve com Deus, botar, encher a sua memória e você conseguir voltar para esse lugar de esperança quando passarem os dias e você for perdendo, né, o ânimo e você conseguir voltar lá, essa habilidade é assim, é a meta de todo crente. Gravem as minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos, prendam-nas na testa. Isso aqui é habilidade, é um esforço, é um músculo na nossa mente de conseguir voltar para o dia que a gente teve um encontro com Deus e falar: "Nossa". O Bill Johnson, inclusive, gente, adoro o Bill Johnson, ele fala que isso é um monumento de fé. Existe um livro, ai meu Deus, será que eu tenho aqui? Que chama Liberação do Sobrenatural, do Bill Johnson. Que nós precisamos fazer alguma coisa na nossa rotina para lembrar dos grandes feitos de Deus. Então, por exemplo, eu vivi um milagre, Deus me respondeu e aquilo foi muito importante para minha caminhada. E eu sei que isso vai, assim, eu preciso me apegar a essa palavra de hoje para eu não me desanimar daqui a 2, 3 meses. O que é que eu vou fazer? Eu posso comprar um quadro, eu posso escrever e botar num quadro e deixar no meu quarto. Olha que legal. Essa habilidade, esse esforço mental da gente conseguir voltar ao lugar da esperança, essa é a meta do crente, de uma mente renovada. Primeiro passo, encha a sua mente das palavras de Deus com a Bíblia. Gente, como que você consegue desenvolver uma oração a partir de um verso bíblico? Isso é extremamente fácil, por isso que eu faço os vídeos, que eu queria que todo mundo vivesse com esse hábito, porque isso transformou a minha vida. Porque quando você pega um verso bíblico e você lê aquilo como uma oração e você vai desenvolvendo, trazendo os pontos da sua vida e declarando aquela verdade. Isso aqui são as palavras de Deus, é a vontade de Deus para nós. Então, quando eu declaro elas, eu estou concordando com elas, eu estou fazendo com que a minha alma entre nesse lugar de esperança, entendeu? Porque isso aqui é fonte de vida para mim, literalmente. E isso enche a sua memória, porque não só você vai estar concordando com o Senhor em oração, mas você está memorizando os versos bíblicos. Segundo, não gaste energia fugindo do seu antigo eu. Corra para Jesus, foi o que a gente falou. Otimizar sua energia é correr para Jesus, não é ficar, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu vou procurar regras, eu vou procurar alguém para me dizer o que eu faço e o que eu não faço. Não! Corra para Jesus, que ele vai te dar discernimento na intimidade. Terceiro, faça as mudanças necessárias pessoais na sua rotina, para se tornar mais sensível à voz de Deus. Então, se for para você parar de ouvir música secular por uns meses, pare, minha amiga. Deus é digno de você abrir mão dessas coisas. Eu tô nessa fase agora, de parar de ouvir umas músicas seculares por um período e eu realmente, minha filha, estou
forte, firme e forte nesse negócio de parar de ouvir música secular, porque eu sei que Deus tá falando comigo e eu não quero barrar isso só porque eu tô com vontade de ouvir Harry Styles. Gente, a câmera simplesmente descarregou. Eu não consegui finalizar a frase, né, da última dica. A terceira dica é para você fazer as mudanças necessárias e pessoais que o Espírito Santo te conduzir. Então, se for necessário você parar de ouvir música, parar de ouvir, assistir algumas séries, parar de andar com certas pessoas ou de conversar certas coisas, faça o que for necessário, que o Espírito Santo te pedir, porque vai valer a pena. Falar desse assunto para mim é sempre muito gratificante, porque eu percebi a metanoia que o Senhor fez na minha cabeça. Eu realmente era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, e eu sei que foi por conta de Jesus. Eu sei que foi o Espírito Santo que me convenceu. Eu sinto que o Senhor tem muito para se comunicar com a gente aqui como comunidade, e eu e o Wilson, nós somos assim muito gratos a Deus por a gente conseguir gravar esses vídeos aqui para vocês, falar sobre esse assunto e derramar tudo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Inclusive, falando sobre esse assunto, eu e o Wilson estamos criando um curso. Esse curso vai ser uma comunidade de pessoas que vão estar buscando direções sobre a saúde física, porque eu e o Wilson, nós somos nutricionistas, nós temos pós-graduação, a gente consegue falar muita coisa aqui legal para vocês. Então, esse curso vai unir todo o conhecimento científico que a gente tem, junto com as direções bíblicas que o Senhor foi semeando na nossa vida sobre esse assunto da saúde física, emocional e espiritual. Então, se você gosta de assistir esses vídeos aqui no YouTube e acompanhar a gente, imagina no curso quando estiver pronto. De verdade, vai ser um filho que vai nascer quando a gente finalmente liberar esse curso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, porque faz a plataforma do YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele vai divulgar para mais e mais pessoas. Se você se identificou com esse assunto que eu comentei aqui, ou já tentou alguma dessas práticas que eu dei, né, as dicas, comenta aqui embaixo que a gente quer saber o que é que você tentou, o que é que deu certo, ou se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, manda aqui que a gente também vai responder. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Beijo!